Alguém fala filosoficamente, não, a prosperidade é quando há um liberar. Aí isso é filosofia. Mas a base natural do significado é crescer. Crescer. E você olha, por exemplo, por uma fonte de água que cresceu, virou um rasgo, né? No meio da terra virou um riacho, um córrego, que virou um rio, que virou o terror de corredeira, que afoga a gente, que tem peixe de 1,80 m. Isso é a prosperidade de uma fonte, ou de múltiplas fontes se encontrando. Prosperidade é crescer. Aí eu te pergunto assim, o que é o princípio? Não tem outra explicação, é a matéria-prima da criação. Essa é a clareza, essa é a essência, é a raiz do negócio. Quando eu te pergunto o que é sabedoria, aí você vai entender, a sabedoria é uma semente. Aí que se eu te perguntar o que é riqueza, você vai falar assim, é um fruto. Então está resolvido. Vende o que tem para comprar, adquirir a sabedoria. Tem gente que tem muita terra, mas não tem semente. E tem gente que tem semente e não tem terra. Planta na terra dos outros e prospera. Pegou o código ou não? Tem gente que tem terra, milhares de hectares, só não tem a semente. E tem gente que tem terra, semente e não prospera. Por quê? Porque não planta. Eu vou contar uma das 7 leis do Universal da Prosperidade. Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus dá graça para alguns de prosperar e para outros não. Deixa eu te explicar quem é Deus. Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Você gostando dele ou não, a lei é natural, é um princípio, foi a base para a fundação da terra. E aí daquele que entender com a clareza que eu entendi, se você conseguir entender, não tem como. Você vai falar, não, é assim, eu tenho que pedir perdão para Deus. Me perdoa por não entender sua obra. A palavra fala assim que a criação revela a glória, contempla. Pablo, como é que você chegou nisso aqui? Você viu de verdade alguém falando isso? Não. Eu comecei a ficar louco olhando para o Salomão. Eu queria entender quem era o Salomão e como ele comprou esse tanto de semente. Se eu te falar que a quantidade de mulheres que o Salomão foi arrumando foi para caçar demônios, você imagina ou não? Tem gente que vai pirar, eu nunca falei isso aqui na internet. O Salomão ficava caçando um por um dos demônios, um por um dos deuses. Ele não ficou de bobeira caçando para servir diabo nenhum não. Ele entrava nessas roubadas tudo, para interpretar tudo que acontecia na terra. Ele ficava olhando para a águia voava por cima da tempestade. Ele falava, isso aí é um negócio muito forte. Aí eu olhava para a formiga e olhava para isso. Aí eu descobri um código. Pelo amor de Deus, aprende isso aqui. Chama-se contemplação. Contemplação. Esse é o código do Salomão. Ele só parava na natureza. Leia Provérbios depois de assistir essa aula aqui. Ele olhava para a natureza e falava, é isso. Ele não sabia o nome de feromônio, porque o feromônio é um nome que inventamos no percurso. Mas ele falava, que sabedoria é essa da formiga? Não tem chefe, não tem líder, não tem... Ele não falava crachá, porque não tinha na época, eu já falo hoje. Mas olha isso aí, ó. Trabalha doidado, certinho, no verão, para ter no inverno. E aí olha para um homem preguiçoso, era assim que era escrito Provérbios. Olha para aquele bando de formiga e vê um preguiçoso passando. Aí ele via outro cara, quando pegava fumaça no olho e falava, aí ele já começava a falar do preguiçoso. Provérbios é mostrar os princípios sendo aplicados, é a vida de alguns funcionando e de outras não. Por isso ele fala muito de tolo. Quando você vê eu dando explicação sobre transbordo, também não ouvi da boca de ninguém. Foi um dia num rio, eu querendo entender como é que funcionavam os rios. As melhores lógicas que eu já descobri da natureza foi fazendo aquela palavra lá, ó, parando e olhando. Meu Deus, não é possível. Isso aqui não precisa ser da NASA, não precisa estudar no MIT, não precisa estudar em Harvard, precisa só ser simples. Jesus deu um código. E aquelas crianças? O reino é delas. E se vocês não forem como elas, vocês não conseguem entrar. Aí eu fui tirar conclusões. Será que eu preciso ser infantil? Não. Preciso ser simples como criança.
A criança olha com muita simplicidade para tudo e você complica demais pelo seu excesso de bloqueio e de trauma. Olha com contemplação e com simplicidade que você vai achar o âmago. É lógico. Faz só isso. Contemplação. Então, a sabedoria é uma semente. Pablo, eu não consigo prosperar. Eu sei por que você não prospera. Você não tem a semente. Pablo, mas eu tenho a semente. Qual o problema? Você está do lado de corvo. Às vezes, antes de você lançar a semente, o corvo está pegando no bolso. Você planta, aí vem um corvo. Você já começa, só de você parar para olhar o corvo, você vai deixar de plantar uma carreira gigante. Aí você olha, tá. Quando o corvo pega aqui, você com a aljava, que era para ter lança, flecha, tá cheio de semente carregada. Aí você olha para o corvo roubou uma semente. Você larga a plantação e vai atrás. E fica dias atrás desse corvo. Eu não admito, isso é injusto, eu trabalhei. Continua plantando, amigo. Quando você entender o que é prosperar e o que é riqueza, uma semente volta 1000, a que você correu atrás já foi. Quando você começar a entender também, outra coisa muito grave que você vai aprender no meio do caminho, é que a natureza tem a sua própria parcela nas perdas. Quando a palavra diz assim, Deus alimenta os pássaros, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, a própria natureza é dona daquilo que você está plantando. Por isso não corra atrás do prejuízo, isso é coisa de idiota. Prejuízo já foi. O rio está descendo para o mar. Quando você toma um prejuízo, o prejuízo nunca sobe o rio, o prejuízo desce o rio até chegar no mar. Era para você estar subindo as correntes, você começa a descer atrás de algo que já não é seu mais. Deixa embora. Tem 3 níveis de pessoa. Os que são pouquíssimas são senhores do dinheiro, as pessoas que se vendem por dinheiro, então elas equivalem à pecúnia, e os escravos de dinheiro. Esses são os piores. Aí eu coloquei um apelido, que é o drive meu, que vem de primeiro. O significado real de dinheiro é uma energia de troca. Então, eu vendo uma maçã, troco por dinheiro, por quê? Porque ele mexe com milho, você mexe com maçã. E se os dois estivessem interessados em trocar milho por maçã, não precisaria do dinheiro, precisaria ou não? Só que é o seguinte, eu quero comprar café. Então não tem interesse em trocar com você uma coisa que eu não quero levar para casa. Então a gente coloca um terceiro na linha, uma energia de troca, para você vender a sua produção de maçã, ele vender a produção de milho e eu vender meu serviço. Aí os 3 voltam com dinheiro, aí eu fico livre no mercado. Por isso chama livre mercado, para que eu possa trocar essa energia. É isso que é o dinheiro. O dinheiro é um meio artificial. Só que é o seguinte, o significado para mim é, dinheiro é escravo. Só que depende da posição que você está em relação a ele. Por que ele é escravo? Porque ele trabalha para mim. Não tem férias. Ele tem que reproduzir. Eu bato nele o tempo inteiro. Escravatura só funciona para dinheiro. Dinheiro fala assim comigo, eu estou querendo dar uma volta. Vai voltar com mais quantos? Não estou brincando não, vocês têm que ver. Hoje mesmo foi um dia decisivo fazer um investimento. Eu falei, vai voltar com quantos? Não sei, então não vai sair. É escravo. 3 perguntas você tem que fazer por dinheiro antes de sair de sua mão, porque depois não adianta perguntar mais. Você vai voltar? Se ele ficar em dúvida, não deixe sair. Segundo, vai voltar que dia? Terceiro, vai voltar com quantos filhotes? Alguém fala, você está de brincadeira. Não, dinheiro tem que transar, amigo. O que é dinheiro transar? Vou explicar. O dinheiro que você ganha de salário, pode ser o tanto que for, vai ficar rico nunca. O que faz você ficar rico é pegar esse dinheiro e pôr ele com a fêmea. A aplicação é empresa. O que você faz? Você coloca esse dinheiro para ele dar dinheirinhos. E o grande segredo da vida é pegar esses filhotes e pôr eles para engordar e crescer e continuar fazendo o mesmo circuito. Por que eu estou te falando isso? Vocês aprenderam a trocar um mês de trabalho numa maçã. Escuta isso aqui que é forte. Vocês aprenderam a trocar um mês de trabalho numa maçã. E aí você vive contente, porque dá para comer essa maçã. Se você perguntar para mim, como é que faz para sair desse circuito, esse ciclo vicioso? Você vai cortar essa maçã no meio, vai tirar a semente, vai plantar, vai vender a metade da maçã e vai, de forma terrível, por um período, vai comer só a metade.
Aí alguém fala, não interessa, vende a metade, planta, porque em 5 anos você vai ter seu próprio pé de maçã. E aí nunca mais você vai trabalhar um mês inteiro em troca da maçã, porque vai vir 800 maçãs nessa macieira. Aí você vai mudar o jogo, você também vai fornecer maçã. Só peço um favor para você que conseguir se libertar do ciclo de receber a maçã todo mês, ensina outras pessoas a fazer o mesmo. Quanto mais gente rica na terra, melhor vai ser a terra.